Olá, seja muito bem-vindo ao Talk Odonto e hoje vamos falar sobre CRC e a rotina da pessoa que tem o primeiro contato com o seu paciente. E para falar sobre isso, eu trouxe ele aqui, que é um convidado especial, especialista em marketing digital e partnering de PNL, é isso? Exatamente. Perfeito. Alaor, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Felipe, muito obrigado pelo convite. É uma honra e uma satisfação enorme estar aqui contigo, compartilhando bastante conteúdo, conhecimento sobre as rotinas aí de quem faz esse primeiro contato com o nosso futuro paciente, né? O futuro paciente da clínica, principalmente de odontologia. Perfeito. Alaor, eu gostaria que você se introduzisse um pouco mais, falasse sobre quais são os seus projetos hoje, quais são a sua especialidade, o que você faz hoje pra gente. Felipe, atualmente eu sou diretor de planejamento de uma agência de publicidade, a OnMid, onde, junto com os nossos companheiros de trabalho, trabalhamos com tráfego, estratégias para vender mais dentro de clínicas, e não só de odontologia, mas também do segmento de bem-estar, saúde e beleza. E dentro da minha diretoria, dentro do meu setor de planejamento, a gente faz as estratégias, né, tanto de conteúdo quanto realmente estratégias para tráfego pago para essas clínicas. Legal. Pessoal, o Alaor vai trazer para a gente sobre dicas que são essenciais para o CRC. O que é o CRC? É o Central de Relacionamento com o seu cliente. Então, é a sua secretária que quando o lead entra, seja pela landing page, seja pelas mídias sociais, essa secretária vai fazer o agendamento desse paciente. Então, o Alaor ele tem um treinamento específico para fazer com que essa secretária possa trazer mais engajamento, possa trazer mais agendamentos. E ele tem dicas especiais para ajudar essa secretária a aumentar o número de agendamentos, não é verdade? Exatamente isso. Porém, nós vamos trazer isso mais no final. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco agora sobre, baseado nesse relacionamento do cotidiano, do dia a dia, que tem a secretária ou o CRC contratado especialmente para fazer o atendimento. Quais são os erros básicos que a gente poderia... Vamos começar falando sobre os erros básicos. Sim. Que ele pode cometer no dia a dia, que são mais comuns. Felipe, eu sempre falo que se você não está presente em qualquer atividade que você faça, a chance de você errar é muito maior. Então, o maior erro hoje das secretárias, CRCs, atendentes, seja call center, o maior erro é não estar presente no atendimento, não estar presente na hora de fazer a abordagem com o lead. Por que esse é o maior erro? Porque às vezes a gente perde muita informação na comunicação. Quando eu falo com você, eu estou captando aqui algumas informações, se você está gostando da minha conversa, se você está sendo receptivo ao que eu tenho para falar. Se eu deixo esses detalhes de lado, eu conecto pouco com você. Entendi. E quando eu conecto pouco com você, eu não consigo entender a sua real dor, a sua real necessidade. E aí eu perco a grande chance de te encantar com o meu atendimento e trazer você para dentro da clínica. Entendi, perfeito. Esse já seria o primeiro erro básico. O erro básico é atendente que tem... Se fosse para colocar na prática, o erro básico do atendente de call center ou CRC ou recepcionista é fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu, quando faço consultoria presencial para a clínica, eu vejo secretária que faz mais de uma função e na hora de atender o lead, ela não está 100% conectada com a função. Entendi. E ela perde muito ponto de conexão com o lead. Entendi. Esse é o principal erro, tá? Assim, unânime, quando a gente faz a consultoria em presencial, é o primeiro erro que eu já identifico nas clínicas. Então seria, por exemplo, eu contratei uma CRC, mas ela é minha secretária. E ela está ali atendendo ligação, respondendo o lead nas mídias sociais, ela está fazendo tudo isso ao mesmo tempo. E isso atrapalha nos resultados. Atrapalha muito nos resultados. Interessante. Porque, até entrando na parte prática mesmo da clínica, a maioria das consultorias que eu presto, a CRC ou a recepcionista, a secretária, ela tem meta de ligação. Quando ela tem meta de ligação, o problema dela ou a meta que ela tem que alcançar é um número de ligação. Então ela tem que fazer 30, 40, 50 ligações por dia. E é um dos primeiros pontos que eu falo. Você está comprometida com a qualidade do seu atendimento, com a presença que você tem com as pessoas que te ligam, ou que você liga, ou com o número para bater. E é o primeiro ponto que a gente tira. Se a CRC estar conectada e presente no atendimento, Felipe, com certeza ela vai ter melhores resultados. Isso é certo, né? Tem um dado, acho que o Jerônimo Telmo fala sobre isso, que pessoas monotarefa, elas têm 30% mais produtividade de pessoas multitarefa. Exatamente. Justamente porque quando você pega uma coisa, você foca e você tem resultados sobre aquilo, né? Não significa que a CRC não possa fazer outra atividade em algum outro período do dia. A questão é que quando eu estou no atendimento, e você participa de várias rotinas de odontologia. Eu pego CRC às vezes que ela coloca o celular aqui, ó.
Ah, e fica no computador digitando. tá aqui, tá digitando, fazendo café. Fazendo café e anotando alguma coisa. Esse comportamento da CRC vai fazer com que o lead perceba essa falta de interesse. Porque é uma falta de interesse. Ou eu estou conversando com você aqui agora, ou eu estou atendendo meu celular. É comum, Felipe. A gente fala, e daqui a pouquinho a gente vai falar das 5 etapas de vendas, né? 5 etapas de que o nosso lead percorre para chegar na clínica. E uma das etapas é a venda da imagem da CRC. Sim. Como que eu vendo a minha imagem? Como que eu vendo o meu tom de voz? Como que eu vendo a minha conexão se eu não estou presente? Então, com certeza absoluta, o primeiro erro das secretárias é não estar 100% engajada naquela ligação, naquele atendimento, porque ela perde, com certeza, pontos de conexão com o lead. Legal. E deixa eu te perguntar. Você acha que o CRC... Primeiro, deixa eu falar uma curiosidade. O CRC existe hoje? As pessoas contratam somente uma pessoa para isso? Ou sempre o CRC é a secretária? Olha, existem algumas realidades. Tá? Clínicas que a gente atende tem uma secretária que recebe o paciente quando ele chega na clínica. Então, ela é recepcionista. Recepcionista. Essa mesma recepcionista também atende os leads que chegam do digital. Essa recepcionista também faz a primeira abordagem quando o lead chega lá na recepção. Entendi. Então, essa é uma realidade. E tem outras realidades, clínicas que têm, assim, já entenderam o poder digital, que prepararam uma salinha exclusiva para um call center, por exemplo, né? Tem legal. 3 ou 4 CRCs ali fazendo a abordagem. Acredito que hoje as clínicas, muitas das clínicas têm a dificuldade de entender qual é a importância de um CRC. Por exemplo, igual você falou de uma salinha, eu acho isso genial. Porque quando a gente pensa em conversão, é dali que está vindo todo o seu fechamento. Porque imagina, o pessoal da agência está fazendo um trabalho fantástico com tráfego, trazendo lead e tal, tudo mais. Chega na hora do CRC, o que acontece? O CRC está pensando em outra coisa. Você, dentista, você tem que se atentar a isso. Porque senão você está perdendo os pacientes os possíveis pacientes da sua clínica estão sendo perdidos porque você não está dando a atenção devida a essa parte do CRC. A gente sabe que hoje, quando a gente faz uma campanha mais fria para as mídias sociais, a gente acaba recebendo um volume muito grande de leads que vem para o CRC. E o CRC consegue fazer uma qualificação desse lead para trazer para a clínica ou não? Felipe, a qualificação do lead, ela passa por algumas etapas, tá? Como, pegando o gancho já do primeiro grande erro das CRCs, que é não estar presente na ligação ou estar fazendo outra coisa junto, para qualificar esse lead eu preciso dar atenção para ele. Sim. Eu preciso conhecer as dores, porque a gente fala que o CRC também faz a venda, né? Sim. Eu vendo a ideia de que aquele tratamento odontológico é importante para mim, Sim. importante para o meu paciente. Então, para eu qualificar esse lead, eu preciso prestar atenção nas coisas que ele está dizendo, por qual tempo de sem dente que ele já está, por exemplo, ou quanto tempo ele precisa daquele tratamento. Nessa qualificação, dentro do meu treinamento, eu tenho lá um planejamento de atendimento. Eu criei esse planejamento para quando a CRC ela vai fazer um atendimento, ela já tem ali... Não é um script, tá? Que eu não acredito em script. Eu, sinceramente, não... Eu ia até te perguntar sobre o script. Não acredito em script. Não é legal? Não é legal. Não é legal. Eu já te explico por quê. Beleza. Mas como que a CRC vai qualificar o lead? Nesse planejamento de atendimento, tem algumas perguntas chaves que ela pode fazer de várias formas. Não é sempre a mesma pergunta para todos os leads. São perguntas de acordo com o teu perfil. E aí essas perguntas vão qualificando o lead. E antes de fazer a ligação, Felipe, eu sempre peço para as minhas CRCs. Não custa nada você entrar no Instagram do seu paciente. Não custa nada você entrar no perfil do Facebook. Não custa nada você olhar a foto de WhatsApp. Não custa nada você olhar aquela frase de WhatsApp que tem ali. Só esses ganchos já vão te dar muita possibilidade de qualificar o lead. Porque quando ele falar para você das objeções dele, ele já está tão próximo de você, já tem tantas conexões com ele, que você vai conseguir vencer essas objeções. Então, qualificar o lead não é só uma questão de você falar com o lead, mas você planejar o atendimento, você falar e prestar atenção no que ele está falando, e aí você vai dizer assim, realmente esse lead ele está no momento de compra, ele está qualificado, ele tem uma situação financeira confortável para comprar o nosso tratamento, ou ele realmente precisa ser ainda construído esse valor em volta do paciente para depois ele fazer a compra. Entendi. Eu pergunto isso porque eu vejo muito que muitos dentistas hoje sofrem com a questão das faltas. Ele tem uma agenda cheia de agendamentos, porém 50% das pessoas comparecem. E isso provavelmente tem muito a ver com, na hora do CRC conversar com esse lead, ela qualificar esse lead. Você acha que é possível, então, através dessas técnicas, aumentar o número de comparecimento? Felipe, isso é uma técnica. Existe, obviamente, um pequeno percentual de pessoas, e eu falo pelo
pela cultura brasileira, tá? A gente atende clínicas do Brasil inteiro, mas isso é comum em todas as regiões que a gente atende. O brasileiro não gosta de ficar por baixo, né? Então ele acaba marcando mesmo sabendo que não vai naquela consulta. Porém, Isso é verdade. existem técnicas para que a pessoa se sinta constrangida a não fazer um compromisso com você. Então, dentro do treinamento que eu faço, eu deixo muito claro para o paciente, ele precisa vir. Se ele não tiver condições de vir, que ele fale não tem problema ele falar não. Sim. A questão é, quando o CRC entende... Peraí, só um pouquinho. Isso aí é genial. Você fala você fala com o paciente Sim. que se ele não for vir, não tem problema, mas ele tem que falar ali naquela hora. Exatamente. Cara, isso é genial, cara. E muitos pacientes, Felipe, a gente consegue resgatar porque fala assim, nossa, Laura, mas eu aprendi com um consultor lá da franqueadora, por exemplo, que eu tenho que ser agressivo. E eu aprendi, Felipe, que a agressividade com o lead vai te trazer até muitos agendamentos, mas poucos comparecimentos. Sabe o que acontece? E aí eu vou falar com os dentistas diretamente. Não forcem suas CRCs a bater meta de números. Meta de número é fácil bater. Qualquer CRC, com pouco treinamento, consegue bater número de ligação diária e número de agendamento. Sim. Eu quero ver bater o número de comparecimento. Porque comparecimento exige compromisso. Sim. E às vezes, Felipe, eu faço as auditorias e eu vejo assim que CRC fala, não, hoje eu bati a meta, consegui fazer 15 agendamentos. E eu ouvi as ligações dessa CRC e eu falo, olha, vai comparecer só 3. Nossa. Ela fala, não, mas ó, você fez os agendamentos para cumprir uma tabela. E não é esse o propósito de uma clínica. Se você, de repente, faz menos atendimentos, se conecta mais com esses leads e faz 5 agendamentos e 5 comparece, é muito melhor do que você só inflar um relatório. Sim. Por isso que eu disse para você, se o CRC ele tem técnicas de venda, conhece muito bem o produto, mas ele também tem essa parte humana, de não vou forçar. Felipe, você não pode vir essa semana? Não tem problema. Vou marcar para a semana que vem. Porque pode ter certeza, tá? Que outros CRCs, outras vão ficar forçando tanta barra que ele vai falar assim, cara, vou me sentir mais confortável de ir lá na clínica do Felipe. Porque lá o atendimento é melhor. Cara, faz muito sentido. Inclusive, há muito tempo atrás, eu estava em busca de contratar um serviço de prospecção. E conversando... Acho que a gente estava junto nessa época. Sim. A gente estava contratando uma empresa que ia fazer a prospecção de leads pra gente. Trazer os leads qualificados. E na hora, assim, era bem interessante pra gente. A gente precisava muito daquele serviço. E aquela empresa era muito boa. Porém, o vendedor, ele fez uma coisa que eu achei muito, muito negativo. E foi o que me levou a não fechar com ele. Que foi... Quando eu estava conversando com ele, ele falou assim, olha, eu falei para ele assim, o seu serviço é maravilhoso, eu preciso do seu serviço, mas eu preciso dar uma pensada ainda, eu tenho que conversar com os meus sócios, justamente porque a gente tem que ver a questão dos valores e dos nossos investimentos internos. E eu realmente estava interessado em fechar, mas ele quis pressionar para eu fechar na hora. Ele falou assim, olha, mas eu não sei se eu consigo manter o mesmo preço para você. Então se você não fechar agora, eu não consigo manter o mesmo preço. Na hora que ele usou esse gatilho, eu falei para ele assim, cara, eu tô querendo fechar uma parceria. Se você não consegue segurar para mim um pouco esse preço, eu não tenho nem interesse em fazer parceria nenhuma Felipe, com você. Quando eu faço as ligações para paciente, eu tento usar esses gatilhos. De um tempo para cá eu parei porque eu me deparei com várias respostas. Ah, não, mês que vem tem plantão de novo. Ah, não, mês que vem tem fecha a clínica, tem o saldão não sei do que. É só amanhã. É só amanhã, mas pode ser depois da manhã também. Então, a gente como brasileiro, cara, a nossa cultura fala assim, cara, essa promoção não é só para hoje. A gente sabe que é para amanhã também. Só que existem muitos gurus, cara, da internet que fica dando técnicas. Não, dá gatilho de escassez. Não dá gatilho de não sei o quê. Cara, gatilho de escassez não é você falar para a pessoa que só tem uma única oportunidade para hoje. É você dizer para ela que se ela não fizer hoje, ela vai perder tempo da vida dela. Sim. Tem pacientes que ligam para nós, ou a gente liga para eles, que eles estão há 10 anos, cara. 10 anos sem implante dentário. E aí a gente fala, toca na dor dele e fala, cara, você vai ficar mais um dia sem implante? Você vai ficar mais um dia sem se relacionar com seus filhos? Sim. Sem se relacionar com seu cônjuge? Sem sorrir para uma fotografia? Final de semana provavelmente você vai ter um churrasco aí. Vai ficar mais quanto tempo sem comer aquele torresminho gostoso? E aí você para, cara, de falar que... Deixa eu ver se o doutor abre um espacinho na agenda aqui, cara, que todo mundo fala isso. Cara, não tem espacinho. Se o paciente quiser vir agora, não vamos dar um jeito, ele vai vir. A questão é importante para o paciente, a escassez está no tempo dele e não no nosso tempo. Entendi. Porque nós vamos dar um jeito de encaixar esse paciente.
Então esse gatilho de escassez e outros é muito sensacionalista, Felipe. Eu não Sim. acredito muito nessa abordagem de venda, tá? Entendi. Embora a gente passe por isso todo dia, né? Sim. Tudo que a gente vai comprar é o último, o desconto é só para hoje, se você não comprar você tá ferrado, você não vai conseguir mais. E não é bem assim. A gente trata o ser humano e passa muito por humanização, né? As pessoas vamos fazer marketing mais humanizado, então vamos colocar um monte de pessoas nos posts. Não é isso. Humanizar é você tratar o ser humano como ser humano, não como uma máquina. Exato. É exatamente esse ponto que eu falo para as minhas CRCs. Você não precisa só cumprir tabela de números. Você precisa transformar de verdade a vida das pessoas. E a gente tem uma meta de faturamento, óbvio. Só que isso passa pela qualidade do atendimento. Senão o lead não vai vir, cara. Sim. Ele não vem. Não vem. Isso é verdade. Tá, e outra coisa que eu queria que você falasse pra gente, falasse um pouco mais sobre quais são os processos emocionais que o paciente ele passa desde da parte onde ele sofre com aquela dor até a parte do fechamento do tratamento odontológico. Felipe, cara, isso para mim foi uma descoberta muito, muito assim, satisfatória. Nos meus estudos, eu sempre olhava para o comportamento dos pacientes ou para os futuros pacientes e ficava pensando, cara, por que essa pessoa fechou com outra clínica e não fechou com a minha? Por que esse paciente falou que ia vir e não veio? Por que ele até veio, mas não fechou o tratamento conosco? Então, eu sempre olhei para as derrotas ou para as percas que nós tínhamos em busca de respostas. Sim. Porque nós tínhamos o melhor tratamento. Nós tínhamos, às vezes, a melhor forma de pagamento, nem sempre o melhor preço, mas a melhor forma de pagamento. E, de fato, as pessoas não compram só por preço. Elas compram porque elas querem uma atenção, um resultado e uma confiança que a gente passa para elas. E eu comecei a estudar isso e entender que a primeira etapa da compra, isso eu falo no meu treinamento para CRCs, que são 5 etapas de compra. A última é a transação financeira, quando ele passa o cartãozinho lá, quando ele paga o boleto, assina o contrato. Mas a primeira, Felipe, é quando a pessoa identifica realmente a dor que ela tem e que ela vai tomar ação. Por exemplo, dá um exemplo. Um churrasco no final de semana, aí eu chamo minha avó, vamos tirar uma foto com a gente aqui, e ela tá sem os dentes. Então ela tem aquela dor, putz, eu vou tirar uma foto com meu neto agora. Ô vó, você não colocou os seus dentes ainda? Você não foi ver esse negócio ainda? É esse primeiro momento da compra. Quando ela, não, tô sentindo uma dor, eu preciso viver melhor, então eu vou tomar a decisão de fazer o meu tratamento dentário, o meu implante, por exemplo, o meu protocolo, um exemplo. Nesse momento não tem nenhum vendedor do lado dela. Sim. Não tem nenhum CRC, não tem ninguém que possa oferecer o tratamento para ela. A venda acontece ali, né? Essa é a decisão de compra ali. Porque não houve ação de venda, mas houve ação de compra. E aí, Felipe, é normal. Quando a pessoa sai dali, a vozinha que estava aqui, tirou foto, ficou com vergonha de tirar foto porque não podia sorrir. É comum no meio desse churrasco ela pegar o celular e ir lá pro sofá da sala. Aí vai ver no Domingo Legal, nos programas de domingo, as propagandas, vai pro celular, que hoje o consumo de internet, o consumo de rede social na terceira idade é cada vez maior, ela vai pro Instagram. E aí que acontece a segunda compra dela? Ela sentiu a necessidade, porque não conseguiu comer o torresmo, porque não conseguiu fazer uma foto, e eu não, estou decidida. Eu vou fazer um implante dentário. Só que não tem ninguém do lado dela, né? Sim. Então ela vai para a rede social, ela vai para a TV, ela vai para os meios de comunicação para buscar. Eu sei que eu vou comprar agora meu tratamento. Agora eu vou escolher de quem que eu vou comprar. Sim. E essa segunda etapa da compra, né? Ela vai para a rede social e falando especificamente do digital, ela vai ver no digital, no Instagram, no Facebook, no TikTok, e tem muito... Cara, a terceira idade está consumindo muito TikTok. Sério? Demais, demais, demais. Caramba, achava que era mais Facebook. Cara, ainda tem bastante, mas o TikTok tá assim, percentualmente está crescendo mais. E essa segunda etapa de compra é quando a senhorinha, o senhorzinho, ele vai no Instagram, ele clica no nosso anúncio, ele comprou aquele post, ele comprou aquele vídeo, ele comprou aquele depoimento, ele comprou aquela comunicação. Essa segunda etapa de compra, Felipe, ainda tá toda a decisão no nosso paciente. Porque ele sentiu a necessidade, ele identificou a necessidade, tomou a decisão de comprar, foi pesquisar nas redes sociais ou outros canais de venda, clicou lá 3, 4, 5, 10, às vezes até mais. 15 clínicas ele clicou. E na segunda-feira vai chegar um monte de CRC para falar com esse cara. Um monte de CRC. Então imagina que essa pessoa ela passou pela dor de entender que precisa realmente do implante ou de algum outro tratamento odontológico. Ela foi para a rede social, clicou em vários anúncios e agora na segunda-feira de manhã eu tenho 15 pessoas bombardeando a dona Terezinha de um monte de mensagem, E nessa terceira etapa, Felipe, que é a terceira compra que o lead faz, ele não vai comprar mais a marca.
Sabe por quê? Ele clicou em tanta clínica que ele vai comprar. Ele não lembra. Nem lembra a marca. Mas ele vai comprar o teu atendimento. Sim. Ele vai comprar. Cara, eu me lembro uma vez, rapidamente aqui, pra gente não alongar, mas uma vez eu fui comprar um produto. Era no domingo. Cliquei em vários anúncios ali e na segunda-feira o vendedor, vou até falar o nome dele, o Beto, cara. O Beto mandou mensagem pra mim, ela, bom dia, tudo bem? Eu vi que você clicou no produto tal, o produto te atende, porque eu olhei no teu Instagram, eu sei que você fazia isso que você pôs esse produto, e pra tua realidade, o que você clicou ainda não é o ideal, tá? Eu tenho essa opção, com esse preço, com esse parcelamento. Nossa. E eu falei, cara, a pessoa teve o cuidado de entrar no meu Instagram, entendeu o porquê que eu cliquei naquele anúncio, e eu fiquei constrangido de não responder ele. Só que, em contrapartida, mais 10 pessoas me mandaram, olá, bom dia, no que eu posso te ajudar? Eu quero ser feliz, me ajuda a ser feliz. Eu quero 1 milhão de reais. Eu quero 1 milhão de reais. E aí, o Beto, cara, que conseguiu entender a minha dor e a minha necessidade, fez uma abordagem onde eu me senti conectado e me senti, sinceramente, obrigado a responder ele. E, no final das contas, acabei comprando aquele produto dele. É por isso que a dona Terezinha, quando clica em 15 anúncios e o CRC faz toda a diferença no atendimento, na conexão, a pessoa vai responder. Mas Alaor, eu tô com tantos leads aqui que não me respondem. Cara, é porque a sua mensagem não tá legal. Porque você não conseguiu conectar, você não conseguiu gerar um compromisso na pessoa. Quando ela leu sua mensagem, ela falou assim, é só mais um que tá me ligando, é só mais um que tá me mandando mensagem. Então essa terceira etapa, Felipe, da compra, a gente vende a pessoa que tá do outro lado do telefone. Vende o CRC. É esse ponto mais importante de todos. Eu acredito também que a pessoa, quando ela quer comprar, ela ainda tem muito receio. Porque ela quer fazer o tratamento, ou ela quer comprar um produto, que seja. Mas ela tem muito receio. Então, tecnicamente, ela vai meio que movida por cólera. Ela vai meio que... eu quero, mas ao mesmo tempo eu preciso que alguém me dê algum incentivo. A partir do momento que ele chega lá e recebe uma mensagem que posso te ajudar, a pessoa que está já com receio, ela não sabe responder. Ela não sei o que eu vou fazer. Agora, a partir do momento que a pessoa, o CRC já entra em contato com você e fala assim, olha, eu vi que você clicou nesse anúncio aqui, esse anúncio aqui fala sobre para quem perdeu os dentes, você já perdeu alguns dentes e tal, a pessoa fica mais fácil de responder. A pessoa fala, sim, eu já perdi alguns dentes e tal, então, eu sei que, eu entendo, eu trabalho com empatia nessa parte, eu entendo o que você precisa e tal, não sei o que, eu sei como é ruim ficar sem mastigar e tudo, e já entra abraçando a pessoa. Então, é muito mais fácil a conversão nesse momento do que simplesmente isso que você está falando, né? A pessoa só falar, olá, como é que eu posso te ajudar? Claro. Cara, e um ponto importante que você falou, você sabia que o paciente não quer fazer o tratamento? Não quer. Não quer fazer o tratamento. Não quer. Ele não quer. Ele não quer a furadeira. Ele não quer a furadeira. Nós não queremos o tratamento, Felipe. A gente não quer o tratamento. O ser humano, ele não gosta do processo. Ele gosta do resultado. Sim, exato. Os nossos pacientes não compram tratamento. Eles nem querem fazer, de verdade. Por isso que muita gente fica 10, 15, 20 anos sem os dentes. Ele só quer voltar a mastigar direito. Sim. Ele quer voltar a ter um bom relacionamento com o cônjuge. Ele quer sorrir de novo. E quando a gente fala, se ele não quer fazer o tratamento, o que eu tenho que fazer? Colocar os benefícios acima do processo. Sim. Eu preciso colocar os benefícios do tratamento acima do processo. Eu acho que aqui a gente tem uma pegada legal. Colocar os benefícios em cima do processo. Porque se a gente conseguir tirar um pouco a objeção do processo, a pessoa vai conseguir focar mais no benefício. Felipe, legal. O processo para o paciente não importa. Ele não é especialista na odontologia. Ele não quer saber qual pino que vai utilizar, qual que vai ser se vai ser... Qual tipo de material, qual material, qual se vai ter enxerto, se não vai ter. Sabe o que ele quer saber? Doutor, quanto que eu vou voltar a sorrir? Exatamente. E muitas clínicas usaram isso de forma errada. Sua transformação do seu sorriso em 72 horas. É possível, Felipe, fazer em 72 horas. É possível fazer. A questão é que não dá para todo mundo. Entendi. Principalmente as grandes redes aí, e eu posso falar com propriedade, trabalhei durante 4 anos com um dos maiores grupos de odontologia do Brasil. Cara, não dá para você ficar sensacionalizando tudo. Sim. Clínica de alta performance não é clínica... Cara, desculpa até falar isso, mas que vai só colocar paciente para dentro, cara, e como uma linha de produção. Sim. Ser humano é uma linha de produção. Por isso que quando a gente faz um plano de ação de marketing verdadeiro para as clínicas, a gente faz um plano de humanização. Eu vou aumentar o teu faturamento, mas você precisa também aumentar a sua entrega. Sim. Não adianta só aumentar faturamento e seus passivos aumentarem de forma que... Cara, tem clínica que tem um monte de processo, porque não consegue entregar. Mas você vai na rede social, a clínica tá bombando de fazer anúncio, de depoimento e tal. A gente não, a gente traz um processo saudável para a clínica, onde a rentabilidade, a lucratividade
é maior do que o próprio número do faturamento. Às vezes é melhor você faturar menos e lucrar mais do que você faturar um monte e deixar tudo para trás. Por isso que a CRC, e o nosso foco hoje é esse, a CRC, cara, é o pivô de tudo isso. O paciente que chega na clínica com a consciência 100% de que ele vai ter um processo, mas nós vamos minimizar esse processo, nós vamos atender ele como um ser humano de verdade, ele vai fechar o tratamento, não é por causa de preço, tá? Aí talvez você vai me fazer essa pergunta daqui a pouco, mas, cara, como que eu faço para vencer a objeção de preço, né? Isso fica muito na cabeça das pessoas, mas eu falo disso daqui a pouco. Legal, bacana. E inclusive, eu já vou te pedir para falar sobre as dicas para o CRC, mas antes eu tenho uma curiosidade. Qual que é a diferença? Existe diferença do lead que vem do Google, que vem para uma landing page, passa por um processo de landing page, e um que vem diretamente das mídias sociais? Cara, essa pergunta é simples e complexa ao mesmo tempo. Muitos gestores de marketing falam que o mesmo lead que clica no anúncio do Instagram é o mesmo lead que vai para o Google. O que muda, Felipe, é o momento e o estado emocional da pessoa. Uhum. Quando você está rolando ali o feed do Instagram, por exemplo, e vem um produto ou um serviço que você quer ou que você precisa, você não está com a consciência despendida para comprar aquele produto naquele momento, mas você se lembra, é um gatilho que te dá, certo? Você fala, pô, vou clicar nesse produto aqui, nesse tênis que eu quero muito. Aí você clica e a rede social entende que você quer aquele produto e vai te mostrar muito mais opções de compra sobre aquele produto. Tudo, pra todo lado. Pra todo lado, vai te perseguir pro resto da vida. É uma perseguição mesmo. Só que você tava vendo meme, você tava vendo conteúdo da faculdade, você tava vendo a foto do seu amigo que foi viajar, e no meio desse contexto, você viu um anúncio. Então a sua consciência ela não tá 100% na decisão de compra ainda. Você fala, vou clicar para ver o que vai dar. Isso tá falando das mídias sociais. Das mídias sociais. Quando você tem esse comportamento, você espera que alguém te dê a mão e te puxe para dentro do processo. Pô, tava aqui zapeando o Instagram, cliquei aqui então, Felipe, agora tá na sua mão. Eu preciso, mas não estou no momento de compra. Me convença que eu preciso comprar de você. Quando você tem essa mesma pessoa, é o mesmo lead, é o mesmo endereço, o mesmo CPF, ele vai para o Google, a cabeça dele não tá. Deixa eu ver a foto do meu amigo, deixa eu ver o fulano de tal, deixa eu ver a política, deixa eu ver. Ele não tá. Ele fala, não, eu preciso resolver o problema agora. Ele parou para fazer isso. Ele parou para fazer isso. Então ele vai colocar odontologia em Londrina. Tratamento odontológico tal em Londrina. Implantes em Londrina. Quer dizer, eu parei porque o Google ou outros buscadores, ele tem pouquíssimos gatilhos de dispersão. É aquilo que você está procurando e ponto. O Google não vai te mostrar nada que não tem a ver com aquilo que você procurou. Sim. Então, a sua consciência está muito mais para tomada de decisão. Por isso que na hierarquia ali, ou na prioridade de atendimento, eu sempre falo, atende primeiro os leads do Google. Atende primeiro os leads que veio da landing page. E entra um ponto legal. Por que a rede social ela vem leads talvez mais difíceis de converter? Eu não digo menos qualificado, Fê. Por quê? Todo mundo que clica, ou a grande maioria, clica sabendo do que se trata. Sim. Existe aqueles leads malucos que você clica lá, o cara nem sabe do que está falando. Existe, é um percentual muito pequeno. Porém, com técnicas de tráfego, aí um gestor pode falar mais sobre isso, o lead que vai vir qualificado. E o que é lead qualificado para uma clínica odontológica? É simples. É um lead que precisa do tratamento dentário e tem dinheiro para pagar. Isso aí é o lead perfeito. Esse é o lead perfeito? Correto? Certo. Cara, se você ligou pro lead, o lead falou assim, cara, eu tô sem os meus dentes há tanto tempo. E você vai olhar lá o jeitão dele, tá? Você fez um mapeamento, você fala, pô, essa pessoa tem condição de fazer pagamento. Cara, é o lead perfeito. Certo. Tanto da rede social quanto do Google, eles vão ter as mesmas características. O problema é o momento emocional que ele tá. Às vezes, o cara que veio da rede social, ele precisa de mais gatilhos de convencimento. Ele precisa de mais consultoria. Ele precisa de mais atenção. E o cara do Google, ele fala... às vezes, tá, Felipe? Já aconteceu a gente ligar para um paciente e falar assim, ô, seu fulano, tudo bem? Você acabou de deixar um formulário aqui na nossa landing page. Cara, eu preciso urgente colocar implante dentário. Ele já traz a urgência. Ele tá falando, vai, me dê. Vai, me dê. Porque ele foi em busca, ele é ativo. Entendi. O anúncio do Google não apareceu para ele estava zapeando. O anúncio do Google apareceu porque ele buscou esse tratamento diferente. Então, eu não digo que é mais ou menos qualificado. Eu digo que é momento de compra. E cabe ao CRC entender isso, Felipe. A gente coloca com prioridade os leads vindo do Google e é importante o pessoal saber, tá? Que lead do Google não é lead só do Google. O cara colocou lá clínicas em Londrina e clicou lá no site, por exemplo. É o site. É o ambiente onde esse lead vai.
E tem diferença também, né? Então você pega uma clínica que faz uma boa landing page, com um viés cognitivo legal ali, com um diálogo nessa landing page, a conversão vai ser realmente melhor. Sim. Agora, você pega uma landing page estruturada ou até outros ambientes, talvez não vai qualificar tanto. Mas o comparativo das duas, Felipe, é o seguinte: as pessoas são as mesmas, tanto da rede social quanto do Google. A diferença é o momento, é o estado emocional que ela tá. Cara, genial. E cabe a nós, velho, do atendimento, mudar o estado emocional, porque a compra é uma mudança no estado emocional. Você já se arrependeu de fazer alguma compra? Já, muitas vezes. Por quê, cara? Você consegue se recordar o porquê que você se arrependeu de fazer uma compra? Eu acredito que porque quando eu vi a promessa, eu achei que no estado onde eu estava, eu precisava daquele produto, eu queria muito aquilo, mas depois que eu adquiri, eu vi que não era tudo aquilo que eu precisava. Exatamente. Alguém, de alguma forma, conseguiu mudar o seu estado emocional. Sim. O vendedor, a comunicação, a marketing, a publicidade, fez você tomar uma decisão impulsiva. Sim. Você já para prestar atenção que toda compra é impulsiva? Quando você passa o cartão, dá um prazer? Quando você faz o pagamento, não dá uma satisfação? Acho que a gente compra com emoção, na verdade. É dificilmente a gente compra com razão. É com muita emoção que a gente compra. A questão é, se eu tenho técnicas de persuasão, e aí é bem... Gente, deixar bem claro, Felipe, a gente trabalha com programação neurolinguística, as pessoas falam, mas você fica manipulando as pessoas. Existe uma diferença muito grande entre manipulação e persuasão. Certo. A manipulação eu uso para você tomar decisões que me beneficiam. Certo. E a persuasão eu uso para você tomar decisões que te beneficiam. Sim. Então eu vou persuadir você para você tomar a melhor decisão para você. Não adianta eu ficar... mas... Porque essa mudança do estado emocional, Felipe, é muito fácil de fazer. É muito fácil, porque o nosso cérebro, o cérebro humano, ele recebe ordem e cumpre. E ele não entende alguns comandos, ele não entende algumas coisas. Exemplo agora, se eu falar para você assim, Felipe, não pensa em uma maçã. Tá na minha mente. Tá na sua mente, cara. É exatamente os pontos, e eu detalho muito bem isso no meu treinamento, que a diferença entre de comparecer na tua clínica e não comparecer é o poder de mudar o estado emocional dela. Se você consegue mudar o estado emocional, ela vai vir, Felipe. Ela vai vir. E deixa eu te contar um negócio bem interessante. Eu fui em São Luís do Maranhão uma vez, cara. Meu Deus. Foi de férias? Fui de férias, trabalhar. E eu fiz o atendimento. São Luís do Maranhão é a Jamaica brasileira, é isso? Cara, e nessa situação, cara, eu fiz um teste, né? Fiz algumas ligações. Cara, eu me conectei tanto com a senhorinha, cara. Conectei tanto com a senhorinha lá. E você acredita que ela me trouxe um frango, cara? Frango? Ela me trouxe um frango. Vivo ou assado? Não, trouxe um frango do sítiozinho dela lá, matou um frango e trouxe pra mim, cara. Você acredita? Acredito. Porque ela gostou tanto do meu atendimento. Ela quis atribuir de alguma forma. Ela quis atribuir de alguma forma. E existem vários casos, cara, de CRCs que a gente atende, que falam, nossa, a senhorinha, o senhorzinho me trouxe um chocolate, me trouxe não sei o quê, me trouxe flor. O que isso significa, Felipe? Que a nossa abordagem, a nossa persuasão, ela vai além do atendimento. Porque essa senhorinha que trouxe o frango pra mim, sabe o que ela falou? Eu vou lá na clínica do Alaor. Ela não falou, eu vou na clínica tal, ela nem lembrava o nome da clínica. Ela não sabe nem o nome da clínica. Não sabe, cara. Ela não sabe. Pouco importa. Importa que ela se conectou tanto comigo que ela veio e quis me retribuir. Cara, ela pagou pelo tratamento e ainda trouxe um frango pra mim, cara. Olha que doideira. Cara, e isso é genial. É uma coisa que a gente tava falando com o Lucas no outro episódio, que é quando o paciente se conecta com o doutor. Quando o paciente se conecta, não existe nada que possa quebrar essa conexão. Pode ter promoção da clínica vizinha, pode ter várias coisas. O paciente não vai perder essa conexão porque já conectou diretamente com o doutor. Isso é bem legal. Felipe, quando o doutor ele é humano, ele ganha um lead, ele converte um lead, mas ganha uma família. Ganha família. É isso que eu sempre penso, cara. Porque o doutor, por exemplo, minha avó foi lá e fez os implantes dela numa clínica. Se o doutor acolheu muito bem ela vai indicar para mim. Ela vai indicar para meu pai. Sim. E tem o motivo para você não seguir o médico da família? Lembra antigamente que tinha isso? Esse aqui é o médico da nossa família. Sim, sim. Hoje em dia os dentistas estão perdendo um pouco isso. Na verdade, perderam há muito tempo. Mas existem aqueles que se preocupam ainda com o bem-estar das famílias. E esse cara esse dentista atende a senhorinha, já pergunta do filho, já pergunta do neto, já dá uma dica para aquela criancinha que está começando a nascer dente agora, porque o propósito dele não é só fazer implante, é fazer ele cuidar da família. Cara, você quer o lead mais barato do que o lead de indicação? Você pode até pagar pelo primeiro, mas se você acolher muito bem, você vai ter a família toda. Sim. Esse é o ponto crucial
de uma gestão dentro da clínica. E sabe o que é engraçado? A gente está falando agora sobre gestão. Vamos entrar no assunto gestão da clínica. Bora. No assunto gestão da clínica, eu vejo que muitas clínicas funcionam como um balde furado. A pessoa vai colocando água e essa água vai vazando. Como funciona isso? A pessoa contrata tráfego pago, contrata uma landing page perfeita, ela contrata os melhores vendedores do CRC perfeito. Só que quando chega na hora do atendimento, esse doutor é grosso, ele não sabe tratar o paciente com humanidade e acaba acontecendo que o paciente foi lá e fez o tratamento para nunca mais. Eu tive um caso de um cliente meu que eu desenvolvi landing pages para ele, fizemos estratégia de marketing e tudo mais e a gente estava trabalhando com o máximo de desempenho. Mas quando eu fui no Google ver os reviews, os testemunhos, todo mundo tava falando, o doutor é muito grosso, o doutor é estúpido, o doutor estavam até falando que ele estava agindo, pega na pessoa, não pega com cuidado, entendeu? Não tinha lencinho a pessoa tava babando, não tinha negócio para limpar a baba. É esse dentista aí que liga pra agência e fala assim, o leite tá ruim. Esse cara, o leite tá ruim, o leite não presta. Então, assim, o que eu vejo hoje na gestão da clínica é que os dentistas precisam também investir na qualidade do serviço, na qualidade do atendimento. Porque se o seu balde está furado, não adianta de nada você investir em marketing. Você vai ficar investindo em marketing e nunca vai ter um resultado satisfatório, porque sua clínica vai estar sempre vazia. Felipe, tem um caso específico que você pode perguntar para vários gestores de tráfego, né, planejadores de estratégias para a clínica. A maioria deles vai dizer que quanto maior o investimento, maior é o retorno. A gente tem uma estratégia que permite, é possível, não são para todos os casos, mas é possível que você diminua o investimento e consiga ter maior lucratividade. Olha, isso aí já é interessante. Quem está assistindo a gente agora que é dentista falou, peraí, como é que é? Eu vou pagar menos? Vai pagar menos, vai investir menos. menos. Mais retorno. Qual que é a estratégia em cima disso, Felipe? Se eu tenho uma clínica com 1 ou 2 cadeiras, eu colocar 50, 60, 70, 100 mil reais de investimento, cara, vai fazer fila na frente da clínica. Com certeza absoluta. Pô, vamos faturar lá 1 milhão. Só que não vai ter entrega. Exatamente o exemplo que você deu. Você vai colocar água no balde, mas ele está todo furado. Não vai ser sustentável. Agora você pega uma clínica com 3, 4 cadeiras, coloca bem menos investimento, coloca um dentista muito capacitado que faz por paixão. Uhum. Porque tem dentistas e dentistas. Sim. Dentistas que são dentistas investidores, que malemar sabe fazer uma cirurgia. Sim. E tem dentistas, cara, que não importa o quanto o paciente pagou, ele vai entregar o melhor trabalho, o melhor tratamento. Então, existe uma estratégia onde eu invisto menos, eu ganho aquele lead, eu converto ele e trabalho o lead. Felipe, você veio, fez o tratamento conosco, você pode fazer uma indicação ABC e esse paciente, ele indica. Então, aquele lead ele está satisfeito. Ele está satisfeito e ele já faz parte da família. Quando eu faço um cálculo depois, onde o lead custou lá, um exemplo, tá? Um custo de aquisição do paciente custou R$300. O lead veio a 25, mas o paciente mesmo custou a R$300 essa conversão. Ali traz um filho, já cai para 150. Sim. Quando ele traz mais uma pessoa, já cai para 100. Daqui a pouco, esse lead, esse paciente, ele está custando a mesma coisa que um lead. Exato. Isso é uma coisa que os dentistas não entendem, né? Porque você investe no paciente, mas se você manteve o paciente, o seu custo de aquisição vai cada vez caindo mais. Felipe, poucos dentistas aderem a isso, porque leva tempo. E aí, lembra que eu falei para você que o paciente não quer o tratamento, ele quer só o sorriso? Ele quer o sorriso. E o dentista, ele não quer o processo, ele quer só o dinheiro. Ele quer só o dinheiro no bolso. Ele quer só a grana no bolso. Sim. E aí, se ele passar pelo processo onde vai criar uma clínica forte na cidade dele, na região dele, pode entrar quem for na cidade dele, que ele não vai perder mercado, porque ele já... Tem uma outra estratégia bem legal de uma rede grande, que eu inclusive já trabalhei com ela, que você sabia que o paciente ele paga para ser lead? Ele paga para ser lead? Ele paga para ser lead. Como assim? Cara, numa das imersões que eu fiz, cara, é o maior player do mundo, tá? É a maior rede de clínicas do mundo e que está aqui no Brasil. O que eles fizeram? Para eu tratar o produto mais importante hoje, né, o produto mais que tem mais saída nas clínicas hoje, que é o queridinho dos dentistas, que é o protocolo ou os implantes dentários, eu preciso identificar essas pessoas. Só que eu tenho uma gama, uma infinidade de pessoas que não precisam ainda ter o implante dentário. Então, o que eu ofereço para você, Felipe? Eu ofereço para você uma profilaxia, uma limpeza por R$19,90 por mês. Só que aí você pode colocar nesse plano
seu pai, a sua mãe, a sua avó por apenas R$19,90. Aí você faz o cadastrinho aqui com a sua avó, com o seu pai, com a sua mãe. Você vai demorar ainda uns 20 anos para precisar de implante, se precisar. Só que sua avó às vezes precisa agora. Aí você vai lá no churrasco de final de semana, igual eu dei o exemplo, fala assim, vó, você não colocou implante ainda, eu tenho um plano de saúde, vó. Eu tenho um plano dental, eu pago R$19,90 por mês, eu vou te levar lá. Ai, que legal. Por mais Genial, que ela cara, vai genial clicar em outras clínicas, mas eu já pago esse plano odontológico e eu acabo tendo leads que me pagam para quando ele... Porque, Felipe, se você já paga um plano odontológico, qual que é o primeiro lugar que você vai fazer orçamento? Onde eu tô pagando. Porque se eu tenho plano, provavelmente é mais barato lá. Com certeza. Então, existe essa estratégia, algumas estratégias que vão facilitando a vida de quem empreende na odontologia. Sim. Mas esse empreendedor da odontologia tem que ser um dentista humano, cara. Tem que ser um cara que pensa realmente em transformar a vida das pessoas e levar felicidade. Não adianta o cara querer colocar isso aí. Tem uma outra... Depois eu falo de uma outra estratégia aqui também, mas tem uma estratégia, cara, que funciona muito bem para quem quer alargar realmente a boca do funil e vender muito. Só que aí a estratégia é para aquele cara que só pensa em dinheiro. Entendi. Perfeito. Alor, só queria voltar aqui um pouco mais sobre o que a gente estava falando sobre os leads que vêm do Google. E uma coisa que eu percebo muito é que os dentistas eles se preocupam com clínica. Você já foi em clínica odontológica que não era coisa mais linda assim, sabe? Não era bem ajeitadinho com ar-condicionado? É muito difícil. Você chega numa clínica odontológica, a recepção é muito bonita. Sempre tem um cheirinho agradável, sempre tem um ar-condicionado, um cafezinho. E eu percebo que o dentista ele investe muito na clínica física, mas você sabia que 96% das pessoas pesquisam, dos brasileiros pesquisam no Google antes de ir no negócio local? Então imagina, 96% das pessoas estão pesquisando o serviço do dentista, na região do dentista e como que está o dentista nas mídias sociais, como que está o dentista no Google. Isso é uma coisa que os dentistas acabam não se preocupando, porque, por exemplo, quando as pesquisas que estão aparecendo no Google são pacientes que têm uma dor, que eles precisam de um tratamento e quando eles vão no Google pesquisar sobre essa dor, aparece ali os primeiros resultados. Mas nem sempre o primeiro que está o resultado, o primeiro que está no topo ali vai ser o que vai fechar. Porque também depende muito da qualidade da landing page, depende muito da qualidade dos reviews que está tendo ali o dentista, entendeu? Então, o que eu vejo que os dentistas precisam investir hoje? Vou dar uma dica aqui, jogo rápido. Precisa ter um bom... criar um Google Meu Negócio, colocar a clínica no Google Meu Negócio, incentivar pacientes satisfeitos a fazer avaliações positivas. Então, se você viu, o doutor fez o tratamento, o paciente amou, falou, olha, doutor, ficou maravilhoso. Falou, que bom que você gostou, você podia avaliar a gente no nosso Google? A pessoa entra e a pessoa faz a avaliação positiva. Aí o que acontece? Você começa a aumentar o ranking ali de avaliação no seu Google e também tem uma página que tem um carregamento rápido, que tem um desenvolvimento rápido, para que possa, quando o cliente pesquisou ali, o paciente pesquisou no Google e apareceu, quando ele clicar, aquela página tem que entregar uma mensagem. A pessoa tem que acessar e já eliminar as objeções que ela tem. Aquela página precisa eliminar todas aquelas informações, sabe? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de trazer para essa conversa, que é o dentista ele se preocupa muito com o que é físico, ele se preocupa muito com a clínica, se preocupa muito com o paciente, com o implante, com o que ele está comprando, com o que ele está vendo. Mas o que ele não está vendo é que o primeiro cartão de visita dele está no Google. As pessoas passam antes no Google para depois chegar na clínica dele. Felipe, isso é um desequilíbrio. Eu falei agora há pouco sobre o dentista que é só empreendedor e acaba não entregando um bom tratamento. Sim. E tem aquele dentista que só foca no bom tratamento, esquece que existe uma empresa para ele gerir, esquece que existe um marketing para ele gerir e ele deixa de lado rede social, ele deixa de lado o Google. E uma das principais, a integração das clínicas da nossa agência o primeiro ponto é ver Google, cara. Porque a gente falou das diferenças dos leads de Meta e de Google. Cara, no Google a conversão é muito mais fácil. Então, se eu ajeito ali, o Google Meu Negócio, igual você falou, se eu crio uma landing page, e às vezes, cara, o dentista fala assim, pô, mas esse negócio de landing page não funciona. Ele falou, doutor, deixa eu te explicar um negócio simples sobre landing page. Quando eu tô no Meta, eu clico lá, eu tenho um monte de cor, um monte de anúncio, um monte de meme, um monte de coisa. A minha mente tá ali toda
bagunçada de informação. Quando eu levo o nosso lead para uma landing page, ele é um ambiente controlado. Ambiente controlado, exato. Tudo que eu quero falar para ele vai estar ali. Inclusive, existem ferramentas que eu posso identificar qual parte da landing page ele mais leu, se ele assistiu o vídeo, se ele preencheu o formulário. A rede social não me dá isso. Exato. E quando eu faço essa integração com as clínicas e vejo o Google, Felipe, dá dó, cara. Dá dó. Sim. Porque o dentista foi ele mesmo que fez. Às vezes, feriado, lá parece que a clínica tá aberta. Ixi, essa desatualização é terrível. Cara, é terrível. Aí você coloca a landing page dele, tá lá em construção. Não tem endereço, não tem telefone, não tem nada. Quando a gente implementa essa landing page e esse método do Google Meu Negócio, cara, só de visualização já aumenta organicamente, tá? Isso é natural, já aumenta. Porque o próprio Google quer que você veja aquele negócio. E aí quando você faz uma landing page, tem um diálogo, um começo bem estruturado, um vídeo, assim... Técnicas, você deve usar a técnica AIDA, por exemplo, nas suas criações. Cara, ali o cliente, o paciente, ele vai ter um diálogo e só tem um caminho. Só tem uma saída da landing page. Cara, ou ele clica no botão quero agendar minha avaliação, ou ele fecha a janela, né? Não tem outro caminho, não tem outra distração. Por isso que nas nossas integrações o primeiro ponto é Google, cara. O primeiro ponto. Depois vai ver rede social. Sim. E dentro da rede social, Fê, é um negócio muito importante, cara. Eu sou contra post, cara. Contra post. Sou contra. Aqueles posts estáticos. Estáticos, eu sou contra a arte, eu sou contra... Nossa, Lor, mas, cara, Cara, a gente tem um time de designer... Você é um ativista, então. Cara, eu sou um ativista contra a arte. Mas, assim, a gente tem um time de designers, assim, extremamente profissionais lá na agência, cara. Assim, os caras são sensacionais. Só que, pra odontologia especificamente, cara, eu não posso ficar colocando um monte de elemento visual, tipografias diferentes. Eu tenho que colocar realidade. Eu tenho que colocar o que o Felipe foi lá na clínica tal e conseguiu sair de lá feliz. O que você fez, Felipe, que você foi lá? É isso que eu preciso colocar lá. Exato. E a gente abre o Instagram, você não tem nenhuma foto do dentista. Não tem nenhuma foto da fachada da clínica. Sim. Não tem nenhum paciente falando bem daquela... Só tem um monte de post dizendo... carga imediata, volte a sorrir com segurança, volte a sei o que lá. Um monte de imagem de banco de imagem. Banco de imagem que não fala a linguagem daquela pessoa. A pessoa não se identifica, a pessoa não se vê dentro daquele Instagram. Embora os nossos leads, né, das campanhas venham também de algumas criações, a gente defende um feed limpo, com mais conteúdos orgânicos do que propriamente criação, cara. Só pra gente fechar, então, eu gostaria que você trouxesse aqui agora na sua... as dicas que a gente prometeu logo no começo do vídeo. Eu quero que você traga agora as dicas sobre como que o CRC pode aumentar o número de engajamentos. Felipe, vamos lá. Tem um sintoma que eu falo nos meus treinamentos. É o sintoma do atendimento 100%. A última frase do meu treinamento é assim: não atenda para vender. Não atenda para vender. Não faça um atendimento para você vender. Entenda o teu cliente para você atender bem ele. E o grande sintoma que eu falo assim, olha, pro CRC, fala, qual que é a última frase que você fala quando numa negociação? Tanto o CRC quanto o closer mesmo, né? o vendedor de fato. Qual que é a última frase que você fala pro paciente? A maioria das vezes ele fala assim, e aí, vamos fechar? Quando você fala essa frase, quer dizer que o atendimento foi bem ruim. Ah, é? Cara, isso já é um indício de que foi bem ruim. Se você precisa perguntar para o seu paciente, e aí, vamos fechar? Já foi péssimo. Porque quando você faz um bom atendimento, Felipe, aí eu uso sempre exemplos reais e faço esse exercício quase todos os dias, tá? Quando eu faço um bom atendimento, quando eu faço uma boa explanação, quando eu gero valor, eu espero de 6 a 10 segundos depois da minha apresentação para o paciente e deixo ele pensar um pouquinho. Se a minha apresentação foi sensacional, se eu me conectei bem com o meu paciente, se ele entendeu o valor que tem, se ele já viu que ele tem condição de pagar e eu facilitei o máximo para ele, eu fico quietinho. 6 segundos, Fê. Sabe qual que é o sintoma? Alaor, eu posso fazer amanhã? Tem vaga para mim essa semana? Olha só. O próprio lead, ele se interessa em agendar. Porque ele sabe que precisa vir numa consulta, ele sabe de tudo isso. A questão é o quanto eu encantei o meu paciente para ele ficar interessado em fechar e não eu fechar só porque eu perguntei. E aí, vamos fechar? Entendi. Cara, e não é só para odontologia, tá? Para todo tipo de venda. Se você precisou fazer essa pergunta, você está anulando todo o seu discurso anterior. Se o seu discurso foi bom, Felipe, você mesmo. Se alguém fez com você, por isso que a gente se arrepende de compra. Exato. Porque a gente foi lá e comprou no impulso,
A gente comprou por um discurso e depois a gente prestou atenção um pouquinho para trás. Se o vendedor hoje ele consegue estimular a compra, quer dizer que ele fez uma boa venda. Agora, se ele precisou vender, ele fez uma péssima venda. Entendi. Entende a diferença? Genial. Cara, essa é o principal ponto. Agora, deixa eu dar algumas dicas, então, para o CRC trabalhar mais feliz. Dá tempo ainda? Tá, vamos fazer as dicas rapidinho. A gente já pode encerrar. Rapidinho. Primeiro ponto, tá? Você precisa atender bem o cliente. Você precisa entender bem o cliente. A principal dica é, eu falei no comecinho, a gente começou com a presença. Esteja presente 100% no lugar. Existe uma filosofia chamada presenteísmo. É onde você está, de fato, naquele lugar, pensando naquele lugar e fazendo aquilo que você foi... Presenteísmo. Presenteísmo. Certo. Você está fazendo aquilo que você propôs a fazer. Essa é a principal dica. Segunda dica. Trabalhe o seu comportamento. Eu falei aqui no meio do podcast que eu sou contra script. Porque o script, Felipe, ele foi feito para um tipo de pessoa. Correto? E você fala com 10, 15, 20, 30 tipos de pessoa durante o dia. Diferentes. Aquele script não vai funcionar para todo mundo. Certo. Então, tenha nas suas mãos argumentos e técnicas que você possa construir o seu script ao vivo. Desde o momento que você atende o telefone, que você começa a falar no WhatsApp, você tem ferramentas disponíveis que você vai construir o seu atendimento. Então esse script ele é vivo, ele não é automático, ele é construído conforme a pessoa vai te dando informação, você vai trazendo gatilhos, você vai trazendo conexões e a venda vai sendo feita. Onde que estuda isso? Cara, análise comportamental e comunicação. Sim. Colocar, mas precisa contratar o Alaor para fazer um treinamento? Precisa contratar um curso específico? Cara, coloca no Google, coloca no YouTube. Técnicas de comunicação, persuasão, comunicação não violenta. Tem muita gente que acha que comunicação violenta é só palavrão, é só xingamento. Não, comunicação violenta é também a forma de você manipular as pessoas. Sim. E comunicação não violenta é a forma de você também tatear a pessoa e trazer ela para um ambiente seguro para tomada de decisão. Mais persuasão ao invés de manipulação. Exatamente. E a última dica, Felipe, que eu gosto sempre de enfatizar isso que mudou minha vida, tá? Nós como vendedores, como atendimento, CRCs, nós levamos muitos nãos durante o dia. É normal. E a pessoa não fala não para você, não fala não para mim. Ela fala não para aquele momento dela. Ela fala não, mas a gente vai atrás do sim. E essa jornada de convencer o paciente traz em nós, cara, muitas vezes o sentimento de impotência, o sentimento de, poxa, eu não consigo. Sim. Muitas vezes eu consigo reverter o quadro de performance da clínica trazendo a CRC, dando poder, empoderando a CRC. Como? Fazendo algumas técnicas, e uma delas, e aqui é deixar bem claro, tá? Eu não sou daquelas pessoas que abraçam árvore, que mandam beijo pra lua, essas coisas não tem nada a ver com misticismo, tá? A meditação, ela traz uma reflexão, um autoconhecimento muito bom. E quando você entende que, cara, eu tenho que ir atrás do sim, eu tenho que fazer a clínica faturar mais, eu tenho que fazer a clínica ter mais pacientes, não sobrepõe a sua saúde mental, não sobrepõe o seu prazer de viver. Eu converso com CRCs, cara, no particular, assim, às vezes numa consultoria pessoal, e muitas choram, cara. Porque, eu não consigo, eu fiquei 3 dias sem agendar nada. Eu falo, cara, primeiro você tem que se valorizar. Primeiro você tem que saber o poder que você tem. Primeiro você tem que saber aonde você consegue chegar. Qual que é o seu desafio? É comunicação? Então estuda. Meu desafio é, você precisa melhorar, você precisa ser melhor para depois você se cobrar. E aí, a gente consegue reverter, Felipe. Às vezes não é trocar o CRC, às vezes é potencializar o seu CRC. Então qual que é a principal dica? Se conheça. Faça análise, faça algumas técnicas de autoconhecimento para que você consiga conectar com as pessoas. Felipe, só com essas dicas, eu tenho certeza, mas muita convicção, que já é possível aumentar a performance de qualquer clínica, tá? De qualquer situação. Não, é evidente, com certeza. Alor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, foi um prazer ter você aqui com a gente. E esse foi o Talk Odonto e a gente se vê no próximo episódio.